Se você não for capaz de enxergar a linha de chegada, provavelmente você não vai permanecer na corrida. Essa é a segunda mensagem que eu quero trazer ao seu coração. O grande problema de muitas pessoas da nossa geração e das gerações passadas é achar que ele vai chegar em algum lugar se ele não consegue visualizar esse lugar. É achar que ele vai continuar na pista, continuar na corrida, continuar se esforçando, sem conseguir visualizar a razão pela qual ele está correndo. Então essa mensagem é para isso. Lembre-se, se você não conseguir enxergar a linha de chegada, com certeza você não vai continuar na corrida. Tem um texto lindo a respeito disso. Nosso maior exemplo de perseverança está em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, e diz assim: tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. O escritor aos Hebreus, após dar uma longa lista em Hebreus 11 de heróis da fé, no finalzinho do capítulo 11 ele vai dizer assim: porém, esses homens, eles não alcançaram a promessa que eles estavam esperando. Apesar de terem sido fenomenais, apesar de terem participado da história progressiva de Deus, esses homens não conseguiram experimentar. Parece que o escritor aos Hebreus não começa o capítulo 12 falando de Jesus por acaso. Ele está querendo dizer: me permita mostrar para vocês agora o maior exemplo de perseverança. Me permita mostrar a vocês agora o verdadeiro e único herói. Me permita apresentar para vocês aquele em quem nós devemos colocar os nossos olhos e não tirar nunca. Irmãos, eu não consigo compreender alguém que, dizendo para mim que está vendo Jesus, não conseguir finalizar a carreira. Eu não consigo ver um cristão de verdade falar comigo: eu estou vendo Jesus, e não terminar a vida dele falando o que o apóstolo Paulo estava falando. Combati o bom combate, terminei, escute isso aqui, guardei a minha fé, terminei a carreira. Eu não consigo ver uma pessoa que, dizendo estar olhando para Jesus, não chega no final da carreira. Eu não consigo ver uma pessoa que está dizendo: eu estou tendo experiências com Cristo, e não conseguir viver a proposta completa de Cristo na vida e na história dele. Eu não consigo ver isso. A primeira coisa que está clara nesse texto aqui é que o autor aos Hebreus está dizendo para nós assim: eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão perseverar. Eu quero dizer a vocês como é que vocês vão chegar mais adiante. Eu quero apresentar para vocês a principal maneira, o principal modo de vocês chegarem onde vocês precisam chegar. Por favor, não olhem para qualquer coisa, olhem para Jesus. Fique com os olhos fitos, foque-se em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele está dizendo para onde olhar, e ele está dizendo: se vocês olharem para ele, a perseverança é o resultado disso. Presta atenção, se você estiver olhando para ele, a consequência vai ser que você vai perseverar, que você vai até o fim. Se você estiver olhando para ele, não há razões para você parar. Não há razões. Irmãos, estar olhando para Jesus é tão importante que todas as vezes que eu me lembro dessa ilustração que um pregador falou que aconteceu com a menininha em Londres, eu fico assim emocionado. A menininha está dentro do culto com a sua mãe e ela estava inquieta. A menininha virava para cá, virava para lá, e a menininha nunca havia feito aquilo, e a mãe não está entendendo. E você sabe como é que mãe faz, né? Puxa o menino, belisca o menino, fica quieta, menina. A menina vira para lá, vira para cá, queria subir no banco, e está virando, e a menina não estava, a mãe não estava entendendo por que a menina estava fazendo aquilo. E a mãe resolveu perguntar: mas minha filha, por que você não para? Por que você não fica quieta? O pregador está falando. A menininha olhou para a mãe e falou assim: ó mamãe, mas aquele moço não deixa eu ver Jesus. Atrás do pregador tinha uma suposta
foto e imagem de Jesus. O que a menina queria naquele momento não era ver o pregador, mas a menina queria não tirar os olhos de Jesus que estava logo atrás dele. É verdade que a vida acaba escondendo Jesus de vez em quando de alguns. É verdade que as tragédias, é verdade que até mesmo alguns pregadores acabam escondendo Jesus do povo. Mas me permita te dizer uma coisa aqui. Se você estiver verdadeiramente com os olhos fitos em Jesus, você vai terminar a carreira, você vai guardar a sua fé, você vai bater o bom combate e não vai parar. Porque quem consegue enxergar a linha de chegada vai continuar na corrida. Pastor, quem é a linha de chegada? A minha linha de chegada é Cristo, querido. A minha linha de chegada é a proposta de Jesus. A minha linha de chegada são as promessas que Ele fez para mim. A minha linha de chegada é um Cristo que está com os braços abertos, dizendo para mim assim: meu filho vem, meu filho venha, porque eu vou te honrar, eu vou te coroar, porque você está sendo fiel nessa sua vida. Eu também vou colocar você diante do meu Pai. Quando eu estou olhando para Cristo, quando eu estou caminhando para Ele, as minhas pernas vão ter mais força, os meus olhos vão conseguir enxergar, eu vou conseguir ser uma pessoa focada e não vai faltar motivação para continuar. Por quê? Porque eu estou vendo Jesus. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem consegue enxergar, continua na pista. Quem consegue enxergar, continua a corrida. Nós estamos vivendo na época em que a sociedade está desistindo de tudo. É por isso que o número de suicídio, ele aumenta de um modo grandioso. É por isso que as pessoas estão com ansiedade e com depressão. É por isso que as pessoas estão deixando as suas famílias, deixando seus trabalhos, deixando a fé, porque essas pessoas perderam o foco. O foco é Jesus, não é quem te fez mal na igreja. O foco é Cristo, não é o homem que decepcionou você. O foco é Cristo. Se você continuar enxergando Cristo, ainda que a vida venha te ferir, você vai continuar perseverando. Por quê? Porque quem está enxergando Cristo não vai parar no meio da corrida. Ele vai terminar. Ele vai terminar. Quando você tira os olhos de onde você deveria estar olhando, pode ter certeza que você vai ter uma complicação muito grande. Um outro grande corredor, chamado Eamon Coughlin, estava em uma corrida que era classificação para a última corrida do campeonato mundial que ele estava participando. Ele era o melhor, mas no início da corrida, ele tropeça e ele cai. Fica muito longe dos demais competidores, mas no esforço tremendo, ele corre tanto que ele consegue chegar e ficar na terceira colocação, o que iria dar a ele o direito de ir para a final, a corrida final. Mas quando estavam faltando mais ou menos 20 jardas, finalzinho da corrida, ele olha por dentro, aqui no ombro, para ver se estava vindo alguém atrás. Quando ele dá essa olhada para ver se está vindo alguém atrás, me permita te dizer de onde ele tirou o foco. Enquanto você está preocupado com quem está vindo atrás, você tira o foco de onde você tem que chegar. Enquanto você está preocupado com quem te fez, com quem falou, com quem está chegando, com quem pode vir, você perde o foco do Cristo que está ali. Por causa disso, ele não viu um corredor que estava vindo lá de fora. E esse corredor ultrapassa e ele não vai para a final do campeonato mundial, sendo ele o melhor. Por quê? Porque resolveu tirar os olhos do foco, tirar os olhos da linha de chegada. E quantas pessoas eu vejo que estão tirando os olhos do foco. Quando você vê gente desviada, a primeira coisa que ela vai te dizer é sair da igreja por causa de um pastor, sair da igreja por causa de um presbítero,
sair da igreja por causa do irmão, sair da igreja porque a igreja não tem amor. Tirou o foco de quem morreu na cruz por ele, tirou o foco de quem verdadeiramente sofreu, se encarnou, morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, está lá no céu esperando ele chegar. Tirou o foco de quem ele não deveria ter tirado os olhos nunca. Meu querido, pelo amor de Deus, não tire os olhos de Jesus, não tire os olhos daquele que está lá na linha de chegada, batendo palma e dizendo: vem meu filho, porque eu venci, e é o suficiente para você saber isso. Olhe para mim, porque você vai conseguir finalizar. Não olhe para o lado, não olhe para trás, não olhe para lugar nenhum. Olhe para mim, continue correndo e olhando para mim, porque você vai vencer. Eu não sei se você já ouviu falar isso, mas o combustível mais poderoso que existe para dar perseverança para o ser humano é produzido por ele mesmo, está dentro dele. Presta atenção. Se chama dopamina. Dopamina é um neurotransmissor e é o hormônio poderoso que é considerado o principal combustível da perseverança. Quanto mais dopamina nós temos sendo produzida, mais força para continuar a gente tem. E Deus é perfeito que Ele faz isso para colocar algo dentro da gente e falar assim: eu já coloquei dentro de você o que você precisa para permanecer na corrida. Mas preste bem atenção, que agora a gente precisa. E o que eu faço para produzir dopamina? Desde ouvir uma música, desde cantar uma música, desde comer bem, fazer exercícios frequentemente, e mais uma lista muito grande que não me interessa no momento, mas tem uma coisa lá que me interessa. É que quando você é capaz de esperar, no sentido de acreditar que tem uma coisa mais adiante para ti, a dopamina é produzida em uma escala larga e grande. Preste bem atenção. Onde existe fé e onde existe esperança, a dopamina é produzida. E o que é, pastor, que a gente precisa para ter fé, para ter esperança, para a gente continuar produzindo dopamina, para a gente chegar adiante? O que você precisa é continuar olhando para o autor e consumador da sua fé. Continue olhando para ele, continue com os olhos fitos nele, porque o seu próprio corpo vai produzir aquilo que ele precisa para ele ter motivação. Parou, não conseguiu perseverar por falta de motivação. Qual que é a maior motivação que o crente tem? Jesus. Jesus, a maior motivação é Jesus, não são as suas conquistas, não são, escute, não é o dinheiro, não são as finanças, e é por isso que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas tem muito dinheiro, mas desiste, tem tudo o que parece precisar para viver a vida, mas ele não quer viver a vida e resolve se matar. Por quê? Porque apesar de ter tudo, não tinha a única coisa que faz a gente perseverar e ter vontade de viver de verdade: Jesus. Olha para ele, olha para ele, que coisa linda. Então, para eu produzir dopamina aqui, eu preciso somente ter esperança. Coisa linda. A segunda coisa especial nesse texto, a primeira que eu disse é: foque em Jesus, tá? Fique com os seus olhos fitos em Jesus. A segunda coisa importante é que ele está dizendo para a gente a razão da gente olhar para Jesus. Presta atenção. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual suportou a cruz, ignorou a vergonha. Que coisa linda! Por quê? Por causa da proposta que ele sabia que Deus lhe havia feito. Presta atenção, maior exemplo: suportou a cruz, suportou a vergonha, ignorou a vergonha, porque ele sabia da proposta que estava para ele. Até Jesus está dando um exemplo para a gente. Quem consegue enxergar, suporta.
Quem consegue enxergar, suporta não só dores, suporta até a morte, mas continua fiel. Quem consegue enxergar, não se preocupa com a vergonha. Você já percebeu aquelas pessoas que ela fica preocupada com o que os outros à sua volta estão falando? Olha o que é que o autor aos Hebreus estão dizendo. Por favor, não baseie a sua vida em pessoas que erraram. Não baseie a sua vida em pessoas que desistiram. Não fique baseando a sua vida em qualquer outro homem, mesmo que ele seja um homem tremendo. Porque mesmo que seja um homem tremendo, ele pode um dia deixar de perseverar. Mas Cristo não. Ele suportou a cruz, ele ignorou a vergonha, porque ele sabia que tinha uma proposta para ele. E a proposta, sabe o que era? A proposta era cumprir com toda a vontade do Pai, para que ele fosse glorificado juntamente com ele. Nessa proposta estava a sua família, meu filho, nessa proposta estava a sua casa, nessa proposta estava a sua salvação, e Jesus ficou alegre e suportou tudo isso, porque Jesus estava vendo a vontade de Deus sendo cumprida. E sabe qual era a vontade de Deus sendo cumprida? Você abraçadinho com ele no fim dos tempos. Você agarradinho com Jeová. Por que então Jesus continua? Jesus continua porque ele tinha algo que ele estava olhando. Número 2, Jesus continua porque Jesus, através da proposta que ele tinha, ele foi capaz de perseverar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua proposta de vida? Você que é cristão, qual que é a sua proposta? Se a sua proposta for Cristo, você não tem motivo para olhar para trás. Na semana passada, me foi notificada uma coisa que me entristeceu demais. Vocês já me ouviram aqui tratar de um filósofo cristão, defensor da fé cristã, que ficou famoso no mundo inteiro por desbancar os ateus, escrever livros extraordinários e ser um dos maiores apologistas do nosso tempo. Ele me deu aula no Gordon. O nome dele, Ravi Zacharias. Me disseram que depois que ele morreu, conseguiram comprovar que o Ravi Zacharias teve uma sucessão de assédios sexuais comprovados com mulheres em vários países do mundo. Falei, Senhor, eu fiquei muito triste quando eu vi isso na igreja. Falei, mas Senhor, eu falo tanto desse homem, eu admiro tanto esse homem. Pessoas compraram livros e livros de Ravi Zacharias porque eu falei, meus alunos não cansam de me ouvir falar que ele era tremendo, que ele era especial. E agora, Senhor, uma coisa dessa? O Espírito Santo me diz assim, você está olhando para Jesus ou olhando para Ravi? O que Ravi conquistou e o que ele falou não deixou de ser verdade. Mas infelizmente, se ele não tiver arrependido, quem perdeu foi ele. Mas o seu exemplo, meu filho, sou eu, não Ravi. Então deixa eu te falar um negócio. Se o seu exemplo for Jesus, você não para nunca. Se o seu exemplo for Jesus, você não desiste nunca. Se os seus olhos estiverem fitos em Cristo, não há inferno, não há morte, não há tribulação, não há principado, potestade, altura, largura, profundidade que vai separar você do amor daquele Deus que um dia morreu por você na cruz do Calvário. Pelo amor de Deus, lembre-se disso. Olhos fitos em Jesus, nele. E quando tudo à sua volta apontar para erros de outras pessoas, lembrem-se que o seu maior exemplo não é homem. Seu maior exemplo é Jesus. Se você pensar nisso, sua perna nunca vai deixar de dar o próximo passo.